Pedro, né? Meu nome é Abílio Tosini, eu sou membro de uma das comissões partidárias, represento a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, junto com o companheiro camarada Caetano. Vou apresentar algumas reflexões. Primeiro, quero dizer que reconheço essas três moças, me permito chamá-las assim, seres humanos magníficos, porque estão tocando um trabalho que eu acho que vai além do profissionalismo. Acho que vocês demonstram amor aos seres humanos por terem abraçado isso e terem persistido nessas posições, apesar de todas as dificuldades. Mas quero apresentar alguns pontos para reflexão, para motivá-los a buscar novos argumentos, que não são novos, mas buscar lá nos alfarrábios de humanismo. Esses seres humanos trabalhavam nessas empresas. Eu não entendo por que a lei se chama lei da anistia. Para mim deveria ser uma lei de reparação. Anistia você aplica àquele que cometeu algum delito, alguma falta, anistia uma multa de trânsito, anistia um atraso de pagamento de algum tributo. Mas no caso deles, eles foram vítimas. Então, no caso deles, a lei deveria ser lei de reparação. E é muito difícil pedir para uma mulher estuprada provar que ela foi vítima. No caso deles, se houve demissões nesse período de pessoas que mereciam ser demitidas, quem tem que provar isso é o Estado, e não eles terem que provar que eles foram vítimas. Então, em tese, todos têm que ser beneficiados pela lei de reparação. E o Estado tem que provar, não, esse eu não vou reparar, porque esse não saiu por conta do ato de arbítrio de um déspota que chegou ao poder e, por alguns atos autoritários, extinguiu empresas, privatizou outras, num plano de desmonte do Estado brasileiro. Eu quero acrescentar aqui, para ficar documentado, que um dos dias de tristezas da minha vida foi quando o Supremo Tribunal Federal inocentou esse cidadão. Porque não ficou comprovado desvios, mas ele matou pessoas. Eu conheci pessoas que morreram nessa luta para voltar a ter o seu trabalho. Então ele deveria estar preso por assassinatos que cometeu. E agora os que estão aqui sobrevivendo, lutando, eles é que têm que provar que têm que ser beneficiados pela lei de reparação. Eu entendo que não. Eu entendo que, e espero que vocês continuem nesse caminho da luta por reparar, para que consigam trazer essas pessoas. Cito, por exemplo, aquela senhora que está ali, ela não pode ser beneficiada pela lei porque ninguém deu baixa na carteira de trabalho dela até hoje. Ela tem culpa disso? Os liquidantes que ficaram lá tentando sobreviver mais alguns meses, ganhando seus salários por datas, não puderam ser beneficiados pela lei, eles são culpados por isso? Ora, eles estavam na mesma empresa, que foi ato do mesmo ato de arbítrio. Então, por uma questão de isonomia, eles precisam ser beneficiados pela lei de reparação. Eles não têm que ficar provando, mendigando, tendo pressão alta. Alguns já faleceram. Essa luta para resgatar a dignidade. Eles foram alvo de um ator do Estado. O Estado continua o mesmo. O ator que cometeu esses assassinatos, essa brutalidade com seres humanos, foi uma brutalidade contra o Estado brasileiro, porque o objetivo era enfraquecer o Estado brasileiro, mas o Estado está aí. Passou por esse Estado, então, Itamar Franco, que sancionou a lei. Depois veio um outro presidente que ficou 8 anos insistindo em não aplicar a lei, criando um mecanismo para não aplicar a lei. Depois veio o presidente Lula, que resolveu cumprir a lei com dificuldades, porque tem outras forças que não são tão ocultas assim, que agora nessa eleição mostraram caras, rostos e deformados. Mas eu entendo que espero que vocês, como membro da comissão, procurem ver o caso das pessoas que estão sem baixa na carteira. Tem que de alguma forma dar baixa na carteira.
E tem que dar baixa na carteira na data em que as empresas foram extintas, privatizadas. Não pode ser agora, porque se der baixa na carteira com a data de agora, não vão poder ser alvo beneficiados pela lei da reparação. Então tem que dar baixa na carteira lá no passado e dar chance delas terem alvo da lei da reparação. E os liquidantes, imediatamente eles tinham que ser aplicados a ele na anistia. O ato, o Charles formulou muito bem, tem um ato gerador do fato. Então, qual é a data do ato gerador do fato? Foi a data que o senhor Fernando Collor de Mello assinou os dispositivos que geraram esses traumas. Então, vamos aplicar o ato gerador do fato como filosofia para tentar aplicar a reparação, para que tenham mais um ano para aplicar todas as reparações, e não anistia, que ainda não foram concedidas. Espero que o Espírito Santo ilumine vocês, que dê força para continuar e que a gente consiga, através de mobilizações, dar força para vocês, na caneta, com coragem, com coração, aplicar a lei de reparação. Nossa próxima pergunta, por favor, seu nome? Paulo Morani. Paulo? Morani. Fiz questão de vir com meu crachá, óbvio. Foram 24 anos de espera, né? Saudar a nossa turminha da SEI, que estão aí conosco há 10 anos. Eu queria fazer algumas considerações que não dá para deixar de fazer hoje aqui, né? O que foi a história. É óbvio que a Petrobras tem tido conosco uma postura firme, né, de nos acolher. Mas eu quero resgatar aqui o que o Caetano falou. Há algumas coisas que ainda estão pendentes. E reforçar que isso também não caiu do céu. Quando nós conseguimos que o decreto fosse assinado, isso lá em 2004, grande parte de nós ficamos de fora. E nós viemos aqui para a porta da Petrobras, ficamos 45 dias acampados aqui, os companheiros da Petroflex, para a gente poder convencer a Petrobras naquele momento, e isso para mim é muito claro, porque na época o RH era dirigido por uma outra pessoa, o Chagas, se não me engano, e eu pessoalmente, a gente pessoalmente conversou com ele sobre essa questão da sucessão, que também a doutora Neneide conseguiu costurar e colocar lá no parecer 01. Apenas quero chamar a atenção que no mês passado um funcionário da Transpetro, nessa mesma condição nossa, ganhou na Justiça do Trabalho o direito de ter a carteira assinada dele em 1981, quando a Transpetro nem existia. Eu tenho as cópias da carteira que ele me encaminhou e o salário dele foi atualizado. Então, não é a alçada da SEI, isso que a doutora Nelly falou, é a interpretação jurídica da AGU, né, dela e da SEI, e é correta, de que a gente não tem um contrato novo, mas como o Caetano falou, nós sabemos que nós éramos da Petrobras. Éramos 100% capital da Petroquisa, Petroflex, e 100% capital da Petrobras. A gente, com o nosso crachá, entrava aqui no EDISE. Naquela época não tinha roleta. A gente entrava com o crachá. Então nós éramos e somos, sempre fomos funcionários da Petrobras. Então isso para mim é fundamental. E nós conseguimos provar isso aqui na nossa luta, naquilo que nós fizemos aqui. A comissão paritária, ela tem um papel para mim fundamental. E foi a comissão paritária que trouxe isso aqui. E esse papel ele tem que ser desempenhado, na minha opinião, da seguinte forma: essa comissão tem que apresentar para a Petrobras alguma coisa concreta para dizer para a Petrobras, eles têm direito a isso. Porque nós temos o direito ao retroativo do VPDL, nós temos o direito ao retroativo do ATS. E nós temos o direito de termos os nossos 3 níveis, quem entrou depois de 2007,
porque nós ficamos defasados e vamos ficando defasados. Né? Se estivéssemos trabalhando, provavelmente teríamos hoje outra situação em relação ao reenquadramento. Concordo com o que o Abílio disse, é uma reparação. Essa palavra anistia, eu entendo que ela foi aplicada para resolver um problema. Vocês imaginam, 30 mil pessoas foram anistiadas naquela época. E essas pessoas, muitas delas ficaram pelo caminho, desistiram, morreram. Hoje a SEI reduz a 14 mil. Temos ainda na SEI perto de 7 mil requerimentos que têm direito à anistia, 6.700 e alguma coisa, segundo o último informe que eu botei no blog, mas que as pessoas entraram depois de 2004. Para fechar, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Por quê? Porque em 2008, quando começou essa luta, eu também comecei a minha luta através do meu blog. E através do meu blog é preciso resgatar os pendentes de decisão final, hoje tem condição de ser analisado. Foi uma discussão minha com o Dr. Idel Profeta naquela época, depois respaldada pela doutora Neneide, que trouxe isso aqui. Para fechar a pergunta, uma perguntinha é exatamente isso. Qual é a condição que nós temos de reabrir o decreto 5.115? Ou seja, qual é a chance que a SEI tem para tentar pelo menos botar os 6.700 que estão lá, que têm direito, mas que perderam, estão intempestivos porque perderam a data de 2004, 30 de novembro, qual é a possibilidade? Eu sei que vocês têm força para isso, todas têm. Vamos para a próxima pergunta aqui, por favor. Boa tarde a todos, saúde à mesa, os companheiros da Federação do Crescimento Petroleiro, da FNP, da FUP, os companheiros Emanuel Cancela, diretor do Sindicato RJ. Eu fiquei satisfeito com o que o companheiro Abílio colocou, o companheiro Paulo Moraes e outros companheiros que já usaram aqui o microfone, com o companheiro Caetano, o companheiro Crato de Aracaju. Mas eu só quero deixar aqui, gente, registrado o seguinte, que essa comissão paritária de anistia, que hoje nós estamos aqui reunidos, como o Paulo Moraes colocou aqui agora, foi fruto da luta do movimento social, do movimento sindical, que eu também faço parte. Eu sou da 10559, eu devo ser o petroleiro mais antigo demitido da Petrobras, tá? Vemos construindo, ao longo desses 30 anos, várias comissões para nós viemos lutando, primeiramente para a gente trazer a lei. Para a gente conseguir essa lei dentro de Brasília, foi uma caminhada muito desgastante. Eu estou com 57 anos. Da mesma forma que as companheiras do governo colocou as dificuldades para analisar os processos, nós tivemos dificuldade, nós da comissão dos demitidos tivemos dificuldade para construir uma comissão, para construir uma lei para chegar a essa comissão paritária de anistia. Então é muito trabalho nosso e ver que tem vários companheiros aqui que não retornaram, que foram indeferidos. Por que eu estou colocando isso? Porque em 90, quando houve essa devassa que foi colocada do governo Collor, todos os companheiros das empresas extintas, foi tudo demitido só em um argumento só. O retorno, nós estamos já falando de 2003, que já vem retornando alguns companheiros, que até hoje está retornando. Isso foi em 2003. Mas como é que eu encontro, eu como um funcionário da antiga Petromisa, encontro outro companheiro que a gente trabalhava no mesmo setor junto, e já tem desde 2003 que esse companheiro está trabalhando, eu estou aqui do lado de fora. Essa que é a questão, porque o retorno de todo, como o companheiro Manuel Cancela colocou, é da mesma forma que foi demitido todos. Então, na hora de retornar, eu vejo uma dificuldade enorme para essa situação já tá finalizada. Porque tem diversos companheiros aqui que não retornaram ainda. Essa faixa que eu vou concluir. Essa faixa que está aqui é uma faixa de reintegração. E como eu vejo, quando a Petrobras traz um companheiro admitido, esse companheiro está sendo admitido sem um concurso. Então esse companheiro, na realidade,
atividade, ele tem que ser reintegrado, ele não pode ser admitido. A reintegração que nós estamos aqui colocando aqui agora é um reparo que todos aqui agora estão buscando, que é a questão econômica, que está no acordo coletivo de trabalho. É essa a questão que nós estamos colocando aqui agora, o reparo econômico. Agora, o reparo social é os companheiros, tanto da Petrobras, os companheiros do governo, veja que tem alguns companheiros que estão aqui já morrendo, muitos companheiros já morreram e vão morrer mais, e a gente está aqui lutando para poder a gente ver, de fato, que todos os companheiros retornem por causa da empresa, que tenham seu direito já adquirido. Que essa anistia, como o companheiro Abelio colocou, que não é anistia, estou até com a camisa, vou até mudar o nome da camisa, vou botar reparo. Mas a comissão ainda é comissão paritária de anistia. Mas, gente, eu estou me estendendo mais um pouco, agradecendo a mesa, agradecendo até a direção da empresa que está aqui, como o companheiro Charles, as companheiras da União, das duas federações, que a gente sente na mesa para a gente discutir é a questão do retorno de todos. Aqui tem vários companheiros da Petrobras, se estão falando das empresas extintas. Está aqui o companheiro Gilberto, que está aqui, o companheiro Alexandre, que está ali, eu sou Walter Bahia, eu estou demitido desde 85. Então eu estou pedindo aos companheiros que reparem também a questão desses demitidos. Todas, eu me chamo Anderson, eu sou advogado do Sindicato de Sergipe e também assessório do Sindicato do Rio de Janeiro, e represento aqui assessório aqui na comissão paritária os trabalhos que são realizados aqui pela bancada sindical. E sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui do OAB do Rio de Janeiro. E eu considero a questão de anistia uma questão de direitos humanos, por todas as sequelas que se produzem. Eu quero saudar a comissão aqui presente, a AGU presente, a empresa. Eu sou testemunho do empenho que a comissão vem ao longo do tempo realizando. Eu sou testemunho e tenho as evidências disso, frente, inclusive, a atenção muito grande que foi dada a Sergipe em momentos e pedidos relacionados aos anistiados de Sergipe. E eu queria, dito isso, eu queria colocar o seguinte: veja só. Como foi bem relatado aqui no histórico do trabalho da comissão e da AGU, ao longo dos trabalhos, desde 2004, surgiram, vamos dizer assim, perplexidades, surgiram situações novas que a lei não abarcava literalmente, que foram, ao longo da análise dos casos, foram se verificando. E aí são diversas. Uma das mais graves, a sucessão, a liquidação, o próprio parecer em relação à interpretação em relação à Petromisa e a relação com a Petrobras, aquele convênio lá de Sergipe que havia, uma série de situações. E se for detalhar aqui, na própria AGU, no próprio âmbito dos advogados públicos, no próprio âmbito da situação funcional de advogados públicos desse país, também foi necessário enfrentar isso, se tem uma série de construções interpretativas em relação a advogados afastados do serviço público por colo. Isso é verdade, está lá no parecer. O parecer 01 foi um marco, que ele veio a abarcar, a entender e decifrar e ajudar normativamente a preencher lacunas que não estavam explicitadas, mas com base na interpretação constitucional de direitos humanos, inclusive do direito do trabalho, uma série de coisas que se avançou muito. Aí eu digo o seguinte: ao longo de todo esse tempo, onde nós chegamos, eu louvo os 13 mil e pouco, merece todo elogio e reconhecimento. Agora, ao longo desse tempo, se chegou a outras perplexidades. Nós temos outras, e não são pequenas também, como eram também aquelas. Como, por exemplo, a questão da baixa. A baixa é uma situação. A baixa a situação do pessoal que estava trabalhando na liquidação, que são mais penalizados ainda. Uma situação, imagina, estava trabalhando na preparação do caixão, vamos dizer assim, do enterro do corpo
dele, está ali amarrado juridicamente uma situação de preparação de uma situação que era o fim do túnel, uma angústia muito grande de trabalhar assim. Essa situação, aqui estava licenciado, bem, o cara estava licenciado, não tem rescisão, ele estava no INSS, e são perplexidades que surgem. E eu entendo, formalmente, não está dito na lei que essa situação tal. Mas aí daí vem a minha pergunta, se não é hora, faça. E aí o Morani colocou muito bem aqui, você colocou muito bem. E faça pelo menos, quando eu digo pelo menos, eu digo que os outros não têm direito não. Para mim, essa situação só se resolve quando se fizer justiça plenamente. Não é minha justiça, é justiça plenamente. Mas colocou muito bem. Em relação aos 7 mil e poucos que estão lá, que a justiça, inclusive, determina, por entendimento da Justiça Federal, de que devem ser examinados no mérito, independente do prazo, se não era a hora de a AGU, a meu ver, entendendo essa perplexidade toda, baseado na experiência que já houve no parecer 01, fazer o parecer 02, ou que número tenha, abarcando essas situações, essas ansiedades, e na medida do possível juridicamente, fazer novas contemplações para auxiliar na aplicação pela SEI, que eu sei que quer aplicar. Eu considero a SEI honrada no sentido de que tem comissões que não são honradas, que realmente se nota. Eu vivo na advocacia muitos anos, de comissões que sabem que não estão muito querendo aplicar. Eu tenho essa clareza que a comissão aqui é honrada, ela tem interesse de aplicar, só que ela fica amarrada aos mecanismos. E se não é o caso, fazer um parecer novo, complementando, baseado lá atrás, naqueles parâmetros mais gerais de direitos difusos, de entendimento público do que isso representa, no sentido de resolver situações aí que podem ser resolvidas interpretativamente, de maneira que essa decisão da SEI não seja questionada. Porque eu tenho clareza que uma decisão lastreada no novo parecer mais amplo dessas situações todas, e com o apoio que vai ter, vai ser difícil a justiça caçar, por exemplo, os 7 mil e poucos casos que estão lá com o pedido de problema. Minha colocação é essa. Eu sei que a resposta não pode estar a AGU tem suas instâncias, mas que fique registrada a minha preocupação, a nossa preocupação. Vamos passar o microfone para o próximo. Obrigada. Meu nome é Cláudio Gama Lobo. Eu, enfim, não posso deixar de... Como é seu nome, por favor? Cláudio Gama Lobo. Eu não posso esconder uma certa dose de frustração, porque nós imaginávamos que a presença dele aqui pudesse, de alguma forma, pacificar algumas questões que estão pendentes dos anistiados e a Petrobras. Gostaria também de pontuar a fala do Charles, que, a meu ver, fez uma leitura um tanto quanto fria a respeito do retorno do pessoal da Interbrás, e eu estendo isso aos empregados das outras empresas também, de que nós não estaríamos retornando exatamente à empresa. Então, vejamos, o nome da empresa já diz Petrobras Comércio Internacional S.A. A Petrobras é proprietária 100% da Interbrás. O lucro da Interbrás constava no balanço da Petrobras. Inclusive nós, ínfimos do jeito que éramos, chegamos a responder por 10% do lucro da empresa, da Petrobras. Por iniciativa da Interbrás, inclusive em 82, em meio à crise cambial, quando a Petrobras tinha dificuldade de ter divisas para fazer essas importações de petróleo, nós desenvolvemos, por nossa iniciativa, não foi uma instrução da Petrobras, inclusive foi difícil convencer a Petrobras disso, e ela pode ver adiante como foi benéfica essa negociação, negociar com o Iraque o primeiro acordo de contrapartida de produtos brasileiros por petróleo. Então, assim, visto tudo isso, nós já retornamos para a Petrobras, nós nos sentimos voltando para casa. E nos causa extrema frustração perceber que os nossos colegas da Petrobras Holding, apesar de esses exemplos que eu dei, são exemplos apenas que eu pude viver pessoalmente, mas como esses certamente você tem vários outros, não tem a mesma percepção de que nós não somos tão colegas assim, que não possamos ser considerados, digamos, readmitidos no grupo,
Então era só essa questão, essa observação que eu queria fazer e passar o microfone para o próximo.